Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Anuncio, em regime de urgência em discussão única, projeto de lei número 7187 de 2026, de autoria do deputado Guilherme Delaroli, que altera a lei número 4.733, de 23 de março de 2006, que dispõe sobre a destinação de espaços exclusivos para mulheres no sistema ferroviário e metroviário do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos da Mulher, de Transportes, de Economia, Indústria e Comércio, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Fred Pacheco. Deputada Sara Ponce. Pela Constitucionalidade. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Renata Souza. Deputada Zeidan. Deputada Tia Ju. Deputada Índia Armelau. Boa tarde, presidente. Acompanha o CCJ. Para emitir parecer pela Comissão de Transportes, deputado Dionísio Lins. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Renan Jordi. Não tem ninguém. Não tem ninguém? Deputado Giovanni Ratinho, deputado professor Josemar. Designo relator especial. Designo relator especial, deputado Rafael Pisciani. Senhora presidente, acompanha a CCJ. Para emitir pareceres pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Bruno Boareto. Deputada Célia Jordão. Deputado Vinícius Cozzolino. Senhora presidente, acompanha a CCJ. Qual é a comissão? Qual que é agora? Não tem? Não, já foi essa. Já foi essa? Falta orçamento, então. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia. Deputado Carlos Macedo. Tá aí. Boa tarde, presidente. Acompanha a CCJ. Os pareceres emitidos. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Declaração de voto, senhora presidente. Para declarar, deputado Pisciani. Senhora presidente, quero, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimentar todos os nossos colegas, parabenizar o nobre deputado Guilherme Delaroli, nosso presidente, por essa iniciativa. Iniciativa que, de fato, honra essa casa e traz aqui, eu não poderia deixar passar em branco, a memória do meu saudoso pai, tendo em vista que a lei que vai ser alterada, a 7187, a 4733 de 2006, é uma lei de autoria do ex-deputado, ex-presidente dessa casa, Jorge Pisciani, uma lei que, à época, Marquinho, você teve a oportunidade de acompanhar, gerou muita polêmica, muito questionamento, muito pensamento sexista de por que as mulheres deveriam ter o que, por muitos, deputada Sara, foi tratado como um privilégio. E hoje os crimes contra as mulheres são tantos, em tantos espaços, que o transporte público, de fato, se faz um dos espaços mais necessários onde as mulheres possuam garantia do seu direito de ir e vir, do seu direito de livre trânsito e, sobretudo, respeito ao seu corpo. Para aqueles que não identificaram, essa é a lei que presume os vagões femininos no sistema de transporte de massa do nosso Estado. É uma lei que esse ano completou 20 anos e que, mesmo sendo adequada aos horários de pico do sistema de transporte, muitas das vezes não é respeitada. A gente tem visto uma ação da agência reguladora bastante incisiva. Quero aqui cumprimentar sempre o deputado Charles pela atuação, parabenizando por essa cobrança que a sociedade se eduque, e agora a gente tendo a oportunidade de estender essa possibilidade de segurança, de maior conforto para as mulheres durante todo o período. Então, certamente é uma iniciativa que me faz rememorar com muita honra a atuação parlamentar do meu pai, a atuação da nossa família,
e essa pauta de defesa das mulheres que nós sempre estivemos comprometidos e mais do que nunca se faz necessário. Então, no mês das mulheres, a gente ter a oportunidade de valorizar essa iniciativa, de consagrá-la. Eu tenho certeza que, sendo permanente por todo o horário de funcionamento do sistema, é muito mais fácil para os órgãos fiscalizadores e também para a educação dos homens que não respeitam. Eu tenho visto na rede social a atuação do Charles e muitas das vezes os homens fingem que estão dormindo para não dar o braço a torcer, desrespeitam as mulheres que exigem o cumprimento dessa lei e eu imagino que com essa iniciativa essa casa valida este direito conquistado pelas mulheres do nosso Estado e com isso será um serviço ainda mais fiscalizado e, portanto, um dever de maior cumprimento, que os homens possam se educar com essa medida e que a gente possa, com isso, ter mais conforto à população do nosso Estado no seu direito de ir e vir. Muito obrigado, senhora presidente. Em regime de urgência, em discussão única, anuncio projeto de lei número 6187 de 2025, de autoria do deputado Vinícius Cozolino, que altera a lei número 9.201, de 10 de março de 2021, que institui o Programa de Cooperação e o Código Sinal Vermelho no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, visando o combate e a prevenção à violência contra a mulher, pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos da Mulher, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, de Economia, Indústria e Comércio, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Fred Pacheco. Deputado Luiz Paulo. Você não vai dar, chama o Luiz Paulo. Ele não quis dar agora. Pô, essa mulher da para não chamar de um menos ela. Senhora presidente, PL 6187, de autoria do jovem e talentoso Vinícius Cozolino. Eu, analisando o projeto, eu verifiquei que ele é constitucional, porque ele apenas estabelece um programa de cooperação e do Código do Sinal Vermelho. Mas, ouvindo aqui a CCJ, a gente está dando constitucionalidade com aval aqui do nosso Vinícius Cozolino com emenda. E concluindo por substitutivo, sem precisar lhe soprar no meu ouvido, pedindo forma final de redação. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Renata Souza. Deputada Zeidan. Deputada Índia Armelau. Compensa CJ, presidente. Para emitir parecer pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado Márcio Gualberto. Deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Carlinhos BNH. Deputada Índia Armelau. Só das mulheres mesmo. Compensa CJ, presidente. Para emitir parecer pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Bruno Boareto. Deputado Vinícius Cozolino. Ele é o autor, né? Deputado Célia Jordão. Foi a comissão. Segurança. Parecer favorável, já parabenizando a iniciativa do nosso autor, deputado Vinícius Cozolino, que traz, né, no seu projeto de lei alteração da lei de 2021, incluindo o sinal que significa o pedido por ajuda, né, e a gente vê muitos vídeos que é o dedo polegar por dentro, né,
anunciando que aquela mulher é vítima de violência. Então, parabéns ao deputado autor da matéria, votando aí favorável pela Comissão de Segurança. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, o deputado André Correia. Deputado Carlos Macedo. Acompanhe a CCJ. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai ao autógrafo. Para a declaração de voto, deputado Vinícius Cozzolino. Boa tarde a todos, senhora presidente, deputada Sara Pôncio. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é um prazer vê-la presidindo a ordem do dia, no mês das mulheres, Vossa Excelência, que também representa as mulheres aqui no Parlamento Fluminense, empoderando as nossas mulheres fluminenses. E esse projeto que tão bem, né, nessa circunstância do mês de março, vem à pauta. Agradecer ao deputado Guilherme Delaroli, que entendeu a urgência de trazê-lo à pauta de hoje. A Lei 9.201 já tinha incorporado o sinal vermelho como o sinal de socorro das mulheres, que é um X feito na palma das mãos, seja com batom, seja com uma caneta vermelha. E, por meio desse sinal, as mulheres pediam socorro, sejam em farmácias, sejam em locais públicos, e isso fazia com que os atendentes chamassem a polícia e o Estado pudesse dar socorro a essas mulheres. E agora, com o nosso projeto de lei, o sinal de ajuda, que é o sinal feito apenas com as mãos, também será incorporado à forma com que as mulheres poderão sinalizar uma forma de violência, uma forma de pedido de socorro, sem que seja necessário um batom ou uma caneta, porque muitas das vezes essas mulheres não possuem acesso a esses recursos ou estão sob vigilância desses agressores, estão sob vídeo monitoramento, estão em alguma circunstância que não as possibilitam de fazê-lo. E esse sinal já é reconhecido internacionalmente, ele é aceito pelas organizações que defendem os direitos das mulheres e hoje, aprovado por esta Casa, ele poderá, assim que sancionado, ser reconhecido oficialmente pelo Estado do Rio de Janeiro. Então eu agradeço à Casa pela aprovação e eu abro coautoria às deputadas mulheres que assim desejarem. Eu sei que Vossa Excelência também tem um projeto nesse sentido, parecido. E eu vou abrir coautoria às deputadas mulheres para que façam parceria nesse projeto de lei. Muito obrigado. Parabéns, deputado Cozzolino. Eu já ia pedir a coautoria, porque eu realmente tenho um projeto similar. Estava na pauta da CCJ hoje, eu pedi para retirar, porque eu sabia que estava na pauta esse projeto. E parabéns. Para a declaração de voto, deputado Mink. Perfeito. Bom vê-la na presidência, serena, compenetrada, bem assessorada, firme. Então, queria, deputado Cozzolino, apesar da vossa parcial discriminação, queria dizer que eu votei favoravelmente ao seu projeto, porque está insuportável. A violência está insuportável. Eu fico, presidenta Sara Pôncio, eu fico vendo há quantos anos a gente faz leis, companheira Milena, há quantos anos a gente faz leis a favor das mulheres e vê aumentar o número de feminicídios. É simplesmente desesperador. Olha, as primeiras leis que eu fiz pró-mulher devem ter mais de 20 anos. E ao invés de diminuir
os casos de violência, de feminicídio, aumentam. Então, esse sinal vermelho do deputado Cozzolino não é que isso vai resolver. Vossa Excelência mesmo, se não me engano, foi coautora do projeto daquele spray, também outros, preparar, tudo é válido. Sinal de ajuda, sinal vermelho, sinal de ajuda, né? Eu acho que todas essas formas são válidas. Agora, é claro que a gente tem que educar as pessoas para isso. Eu sempre lembro que eu tenho uma lei, que eu estou fazendo cumpra-se dela. Algumas escolas cumprem, outras não. Discutir na escola a Lei Maria da Penha. As pessoas, deputado Luiz Paulo, não nascem racistas ou machistas. Elas aprendem a ser, inclusive, com alguns sites ultraviolentos que ensinam os homens a bater e esfaquear as mulheres que dizem não para qualquer coisa. Então, é como eu digo, disse não, tenta melhorar sua performance, perde a barriga fazendo abdominal, aprende umas poesias do Vinícius de Moraes, ao invés de ensinar a dar facada ou a dar pancada. Pelo amor de Deus, não gostou do não? Melhora a tua performance, seja mais gentil, seja mais cavalheiro, dê uma flor, respeite os direitos, trate as pessoas, todas elas, mulheres em primeiro lugar, mas as pessoas com gentileza. Agora, ensinar a dar pancada e facada numa mulher que diz não, e o pior, várias redes reproduzem isso como se fosse algo normal. Não é normal, não é normal. Ensinar a esfaquear e apunhalar uma mulher, a bater porque disse não, isso se chama crime, e difusão de crime é crime também. Então, cabe razão ao deputado Cozzolino com esse projeto. Vossa Excelência também fez projetos, eu também fiz projetos, e a gente tem que fazer uma grande campanha para mostrar que não é possível. Nós, homens, todos nós viemos de um ventre de uma mulher, temos irmãs, né? Temos tias, não é possível, não é admissível isso. Isso realmente, e essas mortes, a maioria por ciúme, é porque alguns homens acham que o corpo das mulheres lhes pertence. E quando ela resolve dizer não e ter uma outra, partir para um divórcio, para outra coisa, ele acha que está sendo roubado uma propriedade dele e se acha no direito de matar. Então a gente está vivendo numa pré-história e isso não é admissível. Portanto, parabéns, deputado Cozzolino, mais uma vez acertando a mão aqui. Obrigado, presidente. Anuncio projeto de lei número... Presidente. De ordem antes de passar para o terceiro projeto de lei. Deputado Giovanni Ratti. Presidente, eu gostaria também de me colocar. Vossa Excelência está brilhante hoje aí presidindo essa casa, mas eu gostaria que os parlamentares ficassem atentos. Eu achei muito louvável e gostaria que o nosso presidente Delaroli ficasse também atento nesse meu pedido, que não é só meu. Diante das fortes chuvas que atingiram todo o nosso estado, tem alguns municípios que estão também em estado de calamidade. Assim como Rio das Ostras, o nosso prefeito lá, Carlos Augusto, entrou em contato comigo. A cidade está devastada e também precisa de ajuda. O prefeito também da Costa Verde, Zezé Porto, também entrou em contato comigo. Lógico que é louvável ele atender as cidades do interior, o norte e o noroeste do estado. Mas também alguns municípios, como São João de Meriti e Nova Iguaçu, também precisam de ajuda, assim como a Costa Verde e Rio das Ostras. Então, eu quero deixar aqui o meu pedido ao presidente Delaroli que inclua esses 4 municípios na questão de ajuda financeira que a Alerj está propondo a ajudar esses outros municípios. Tá bom? Muito obrigado, presidente. Obrigada, deputado. Agora, para declarar, a deputada Lilian Beringer. Obrigada, presidente. Eu gostaria primeiro de parabenizar o deputado Vinícius Cozzolino por esse projeto tão relevante. Também gostaria de pedir coautoria. Está deferido o pedido de Vossa Excelência.
Anuncio projeto de lei número 1558 de 2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a implantação das salas de apoio ao aleitamento materno junto às unidades básicas de saúde no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das Comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, de saúde favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos da mulher favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, de assuntos da criança, do adolescente e do idoso favorável com as emendas da CCJ e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da CCJ. Relatores, deputados Filipinho Raves, Tande Vieira, Renata Souza, Gisele Monteiro e Alexandre Quinoploc. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação as emendas da CCJ. Senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação ao projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vencido assim emendada. Projeto de lei número 6170-A de 2022, de autoria da deputada Renata Souza, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as maternidades e hospitais públicos e privados que atendem gestantes afixarem nas áreas comuns e de circulação de gestantes e puerperas, cartazes ou placas para publicização dos canais oficiais de denúncia que versem sobre violência obstétrica no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, de Defesa dos Direitos da Mulher, de combate às discriminações de preconceitos de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, de segurança pública e assuntos de polícia e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Rodrigo Amorim. Deputado Fred Pacheco. Boa tarde, presidente. Primeiro, saudar Vossa Excelência, que hoje preside esta nossa sessão, já também dando parabéns pelo mês das mulheres. E o parecer da CCJ, as emendas de plenária, favorável à emenda número 1, contrário à emenda número 2 e concluindo por substitutivo. Obrigado. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, doutor Pedro Ricardo. Deputado Vitor Júnior. Deputado Felipe Poubel. Boa tarde, presidente. Acompanho a CCJ, presidente. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Índia Armelau. Acompanho a CCJ, presidente. Para emitir parecer pela Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional, deputado Carlos Mink. Presidente Sara Pôncio. Então, PL 6170, de autoria da deputada Renata Souza, dispõe sobre a obrigatoriedade das maternidades e hospitais públicos e privados a fixarem as áreas de circulação de gestantes e puérperas, placas, canais oficiais de denúncias que versem sobre a violência obstétrica. Muito importante isso. Então, o nosso parecer é favorável, também acompanhando a CCJ, no sentido de que, muitas vezes, as pessoas não conhecem os seus direitos. E, sim, no combate à violência, a gente tem que tomar medidas e torná-las públicas. Portanto, esses canais oficiais são importantes as pessoas conhecerem isso. Quem sabe isso inibe um pouco também aqueles que praticam essas inomináveis violências. Parecer favorável. Obrigada, deputado. Para emitir parecer pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, a deputada Índia Armelau.
Só tem você, amiga. Acompanha a CCJ, presidente. Obrigada. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Carlos Macedo. Acompanhe a CCJ, presidente. Obrigada, deputado. Com os pareceres emitidos em votação ao substitutivo da CCJ, as emendas de plenário. Senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação final. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 2441 de 2023, de autoria da deputada Gisele Monteiro, que autoriza o Poder Executivo a criar programa de treinamento para servidores da área de saúde do sexo feminino que façam atendimento domiciliar. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. De Saúde, favorável com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. De Defesa dos Direitos da Mulher, favorável com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. E de Servidores Públicos, favorável com as emendas e com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputados Célia Jordão, Ricardo da Carol, Renata Souza e Flávio Serafini. Pendendo de parecer da Comissão de Constituição e Justiça as emendas da Comissão de Servidores Públicos. Pendendo de parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Fred Pacheco. Presidente, parecer da CCJ as emendas de plenária, favoráveis às emendas número 1 e 2 da Comissão de Servidores Públicos. Obrigada, deputado. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia. Deputado Carlos Macedo. Acompanhe a CCJ. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, as emendas da Comissão de Servidores Públicos. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, ao projeto assim emendado, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio. Projeto de lei número 3.546, de 2024, de autoria do deputado Dionísio Lins, que dispõe, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, sobre o Programa de Eliminação da Prática Comercial Pink Tax, mais conhecido como taxa rosa ou custo rosa, e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade. Relator, deputado Dr. Serginho. Pendendo de pareceres das comissões de Defesa dos Direitos da Mulher, de Defesa do Consumidor, de Economia, Indústria e Comércio e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir pareceres pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Deputada Índia Armelau. Só tem Vossa Excelência, deputado. Vossa Excelência trabalhou muito. A Vossa Excelência está com as calças caindo, aí tem que correr correndo. Acompanha a CCJ, presidente. Obrigada. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Fábio Silva. Pink Tax é taxa abusiva, prevista no Código de Defesa do Consumidor, então acompanho o parecer da CCJ, presidente. Obrigada, deputado. Para emitir parecer pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputada Célia Jordão. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, é o projeto de lei 3546 de 2024, deputado Dionísio Lins. O parecer é favorável no mérito, já parabenizando o autor. Sem sombra de dúvidas, isso é uma discussão que, inclusive, tem tomado, não é, a pauta do Congresso Nacional. Essa prática é, de fato, uma prática abusiva e visa resguardar, não é, o consumidor, em especial a mulher, porque não faz o menor sentido
um barbeador cor-de-rosa custar mais caro do que um que é azul. Então, o parecer é favorável, dizendo ao nosso colega Dionísio Lins que ele está de parabéns pela iniciativa, promovendo, aqui no estado do Rio de Janeiro, a determinação, porque fiz também algumas emendas nesse sentido, porque o projeto de lei dele fala em programa, e nas emendas que apresentei ao projeto, ali foi transformado como sugestão em projeto impositivo para que, de fato, as empresas elas cumpram essa determinação e sejam punidas com multas se não houver o cumprimento do que dispõe a lei. Parecer favorável. Obrigada, deputada. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Carlos Macedo. Vou acompanhar a CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 6 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio projeto de lei número 4066/2024, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que dispõe sobre a criação do Cadastro Mulher Mais Alerta, cadastro estadual de esposas, companheiras que se sintam ameaçadas pelos seus maridos ou companheiros presos e das outras providências, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos da Mulher, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Rodrigo Amorim. Senhora presidente, parecer pela constitucionalidade com emendas. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a deputada Renata Souza. Senhora presidenta, trata-se do projeto de lei 4066 de 2024, que dispõe sobre a criação do cadastro Mulher Mais Alerta, um cadastro estadual de esposas e companheiras que se sintam ameaçadas pelos maridos ou companheiros presos e da outras providências. O nosso parecer é favorável, senhora presidenta. Obrigada, deputada. Para emitir parecer pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado Rodrigo Amorim. Acompanho a CCJ. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Carlos Macedo. Acompanho a CCJ. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 1 emenda e retorna às comissões técnicas. Anuncio projeto de lei número 5928 de 2025, de autoria do deputado Carlinhos BNH. Presidente, questão de ordem. Deputado Luiz Paulo. A emenda é minha. Seria para aperfeiçoar o projeto. Mas em homenagem, como eu estou fazendo, a todos os projetos que diz respeito às questões significativas das mulheres, eu estou retirando a emenda. Obrigada pela generosidade, deputado. A presidência chama os trabalhos à ordem com a retirada da emenda do deputado Luiz Paulo. Em votação, as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, ao projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio projeto de lei 5928 de 2025, de autoria do deputado Carlinhos BNH, que altera a Lei Estadual número 9.236, de 8 de abril de 2021, que dispõe sobre a prioridade de atendimento e sobre a gratuidade para as mulheres em situação de risco, de violência doméstica, de violência familiar e ocorrências semelhantes na emissão de documentos que indica no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade, relatora a deputada Hélica Takimoto.
pendendo de pareceres das comissões de Defesa dos Direitos da Mulher, de Segurança Pública, de Assuntos de Polícia e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão da Defesa dos Direitos da Mulher, a deputada Renata Souza. Senhora Presidenta, trata-se do projeto 5928 de 2025, que dispõe sobre a prioridade de atendimento e sobre a gratuidade para mulheres em situação de risco de violência doméstica, de violência familiar e ocorrências semelhantes na emissão dos documentos que indica. Acho esse projeto muito relevante e importante, ainda mais diante de situações de violência doméstica que esse companheiro, ex-companheiro, o agressor, muitas vezes prende ou destrói o documento dessas mulheres. Então, não tenha dúvida da importância dessa gratuidade, da prioridade de atendimento. Por isso, o meu parecer é favorável. Obrigada, deputado. Para emitir parecer pela Comissão de Segurança Pública, Assuntos de Polícia, deputado Rodrigo Amorim. Acompanho o parecer da CCJ, presidente. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorne em segunda. Senhora Presidente, questão de ordem. Deputado Rodrigo Amorim. Primeiro projeto da pauta, projeto de autoria do presidente da Casa Delaroli, ele tem uma questão de uma eventual anexação, que por acaso é de um projeto de minha autoria, que já há 4 projetos anexados a esse. Então, não é pelo fato de ser o autor, o presidente da Casa, que ele tem precedência nem prerrogativa pelos demais colegas. E como o regimento da Casa impõe que a qualquer tempo pode ser suscitada uma eventual prejudicabilidade, eu quero registrar aqui que estou suscitando a prejudicabilidade e que o projeto retorne à CCJ para avaliação isonômica, independente de quem seja o autor da matéria, porque eu tenho prevalência sobre a matéria, porque sou o autor há mais de 3 anos de um projeto similar. Obrigado, presidente. Eu vou chamar os trabalhos à ordem. Anuncio projeto de lei número 6143 de 2025, de autoria dos deputados Rodrigo Amorim e Sara Pôncio, que dispõe sobre a concessão do direito de uma folga anual para a mulher realizar exames de prevenção e controle do câncer de mama e do colo de útero no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos da Mulher, de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, de Saúde, de Economia, Indústria e Comércio e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhora Presidente, eu sou autor da matéria também. O parecer é pela constitucionalidade com emendas, mas formalmente vou pedir ao deputado Luiz Paulo que emita o parecer. Deputado Luiz Paulo, por favor. Senhora Presidente, parecer é pela constitucionalidade com emendas para superar qualquer possibilidade de vício de inconstitucionalidade. Obrigada, deputado Luiz Paulo.
Para emitir parecer pela Comissão de... Já ao mesmo tempo, já que a CCJ emendou, eu comunico a Vossa Excelência que eu estou retirando as minhas emendas. Obrigada, deputado. Para emitir parecer pela defesa dos direitos da mulher, deputada Renata Souza. Parecer favorável, presidente. Obrigada, deputada. Para emitir parecer pela Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, deputada Dani Balbi. Deputado professor Josemar. Deputado Flávio Serafini. O projeto é meritório e merece prosperar. O parecer é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, deputado Felipe Poubel. Deputado Carlos Macedo. Favorável, presidente. Obrigada, deputado. Para emitir parecer pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputada Célia Jordão. Presidente, sobre o projeto de lei 6143 de 2025, de autoria dos deputados Rodrigo Amorim e Sara Pôncio, né, muito feliz de vê-la hoje, né, presidindo a sessão nesse mês que para nós é muito emblemático, o mês da mulher. Dizer que na mesma linha da fala do deputado Luiz Paulo, que emitiu o parecer pela CCJ, e já chamando aqui, né, e dizendo que há um projeto, aliás, há uma lei federal de 2018 que já dispõe, não é, que a mulher ela pode, né, gozar de até 3 dias de folga para exames, né, preventivos contra o câncer. Então, na mesma linha do mérito dessa lei federal já existente, pela comissão, eu vou emitir o parecer favorável, dado que o mérito ele é de suma importância para nós mulheres, mas dizer que é favorável com emendas. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Carlos Macedo. Favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, as emendas da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Declaração de voto, presidente. Para declaração de voto, deputado Ney Martins. Quero parabenizá-la pela condução dos trabalhos. Essa cadeira ele faz muito bem. Parabenizar os autores por esse meritório projeto e pedir a Vossa Excelência a coautoria no projeto. Anuncio projeto de lei número 6.557 de 2025, de autoria do deputado delegado Carlos Augusto, que dispõe sobre a criação do cadastro estadual de pessoas condenadas com trânsito em julgado por violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei Federal número 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha e da outras providências. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos da Mulher, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, de Ciência e Tecnologia, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Rodrigo Amorim. Senhora Presidente, vou pedir que Vossa Excelência possa remeter novamente para a CCJ, porque há
uma eventual prejudicabilidade em razão de uma lei de 2020 que já está em vigor no ordenamento estadual, e aí para a gente poder verificar essa eventual prejudicabilidade. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência e retorna para a Comissão de Constituição e Justiça. Anuncio projeto de lei número 6.758 de 2025, de autoria do deputado Daniel Martins e Índia Armelau, que institui a política estadual de apoio e incentivo à mulher no esporte no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos da mulher, da pessoa com deficiência, de esporte e lazer, de combate às discriminações e preconceitos de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Pela constitucionalidade com emendas. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Renata Souza. Deputada Franciane Mota. Voto favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Pessoa com Deficiência, o deputado Fred Pacheco. Fred está aí? Deputado Júlio Rocha. Deputado Munir Neto. Boa tarde, presidente. Primeiramente, parabenizá-la, né? Você fica muito bem nessa cadeira aí, presidindo essa sessão. E o meu voto é favorável. Obrigada, deputado Munir. Para emitir parecer pela Comissão de Esporte e Lazer, o deputado Carlinhos BNH. Deputado Alan Lopes. Deputado Chico Machado. Chico está aí? A presidência designa o deputado Daniel Martins para emitir o parecer pela comissão. Ah, ele é o deputado Júlio Rocha. Emitir parecer pela Comissão de Esporte e Lazer. Nem sabia que eu tô. Ah, tá. Tenho fotos suas aqui. Gostou de fotos? É que eu mostro, não. Acompanha a CCJ. Ficou intimidado. Para emitir parecer pela Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional, deputado Carlos Mink. Presidenta Sara Pôncio, prazer 3 vezes já usar a palavra, sendo um súdito de Vossa Excelência aqui exercendo a presidência. Então, estamos dando parecer o projeto 6758, deputado Daniel Martins e da combativa deputada Índia Armelau. Institui uma política estadual de apoio e incentivo à mulher no esporte no âmbito do Rio de Janeiro. Veja, Vossa Excelência, a violência e a discriminação acontecem em todas as áreas, inclusive no esporte. Quando você incentiva as mulheres a participarem, né, amplia o incentivo, né, porque se vê que muitas vezes os times, deputada Índia, futebol, vôlei, etc., se compara os patrocínios das equipes masculinas e femininas, geralmente são bem diferentes. E entendo que Vossa Excelência, com esse incentivo, quer ampliar a participação da mulher, em condições paritárias, em condições que isso implique no empoderamento, numa participação, no combate a todo tipo de exclusão e discriminação. Portanto, o parecer é altamente favorável, elogiando os autores do projeto. Deputada Sara. Obrigada, deputado Mink. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Carlos Macedo.
Em homenagem ao deputado Munir Neto, acompanha a CCJ. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação ao projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Para declaração de voto, deputada Índia Armelau. Boa tarde, presidente. Primeiro eu queria agradecer ao Daniel por estar comigo nessa luta, né? Mas eu só queria fazer só uma observação na fala do deputado Mink. Os patrocínios aos esportes são diferentes porque o consumo é diferente. A mulher não consome o futebol feminino, logo a gente não tem como cobrar que o incentivo financeiro seja igual. Assim como na passarela de Ellen Beach ganhava horrores e o masculino não ganhava. Então, assim, eu acredito que o apoio e incentivo é a mulher entender que tem espaço para ela em todos os esportes. Basta ela querer, basta ela conhecer. Então, a partir do momento que a gente consegue instituir políticas para que a mulher se sinta abraçada, ela não vai ligar tanto para o patrocínio, e sim se ela se sente bem. Eu vim do alto rendimento, eu vim da natação, onde mulheres ganham praticamente as mesmas coisas que homens, só que o homem acabou chegando mais longe, digamos assim. Nós temos um campeão olímpico que é o César Cielo. Então, Daniel, muito obrigado por entrar nessa luta, porque é muito bom ver um homem lutando junto para que as mulheres sejam reconhecidas, tenham valor, tenham acesso à informação e tenham acesso ao esporte. O esporte, ele salva vidas. E hoje o número de depressão em mulheres, ainda mais depois de ser mãe, é muito grande. E você não tem ideia, eu sou profissional de educação física, o quanto isso vai ser importante, porque eu sei que vai passar, vai ser aprovado e vai rodar. Então, muito obrigado por fazer parte disso comigo. Obrigado, presidente. Para a declaração de voto, deputado Malafaia. Deputado Daniel Martins. Obrigado. E a deputada Índia Armelau, projeto tão importante, de fato, dá oportunidade para as mulheres, para nós, uma coisa que nos deixa muito tranquilos e faz nos sentir apoiadores, porque há uma necessidade muito grande de muitas mulheres que estão aí sem se incomodarem com fatos tão importantes que venham ajudar a sociedade. E agora com esse projeto aqui, o projeto de lei 6758, elas terão também essa força para poder atuar no esporte. Parabéns. Para a declaração de voto, deputado Daniel Martins. Presidente, para mim é uma honra ter a deputada Índia Armelau como autora desse projeto muito meritório. Todos sabem também da minha relação no esporte. Fui da Seleção Brasileira de Judô por muitos anos e eu sei da importância de um projeto como esse vai para a vida de muitas mulheres, né? Nossas mulheres, hoje, nós temos diversas campeãs olímpicas, campeãs mundiais, que precisam desse incentivo. Eu acho que é um chavão, mas lugar de mulher é onde ela bem quiser, sem dúvida nenhuma. E no esporte, elas abrilhantam e tenho certeza que esse projeto será de grande valia, porque a gente vai poder incentivar, poder trazer mulheres para o esporte, não só para dentro do esporte, mas também como técnicas, árbitras, comissões técnicas, enfim. Eu acho que nós vimos, algumas semanas atrás, um mês atrás, uma declaração terrível de um jogador de futebol recriminando da árbitra, né, um jogador do Bragantino falando que a árbitra não deveria estar lá só por ser mulher, criticando a sua arbitragem, mas falando dela como mulher. É por isso que esse jogador foi afastado, 12 jogos de punição, e eu acho que deveria ter sido feito isso, e deve ser feito isso em todos os âmbitos, tanto do esporte como na vida. Aqueles que falem mal de mulher, que critiquem a mulher, devem ser punidos, devem ser silenciados, porque mulher é a célula máter da sociedade. Então, obrigado. Obrigado a todos que nos apoiaram, que aprovaram esse projeto, que venha em segunda discussão, que seja aprovado, se torne lei, para o bem do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, Índia, por estar comigo. Obrigada e parabéns aos deputados pela iniciativa. Eu gostaria de registrar a presença do vereador do Rio de Janeiro, Fernando Armelau, vereador do Rio das Ostras, Uderlano Espanhol, vereador de Miguel Pereira, Diego Coelho, vereador de Miguel Pereira, Kiki Família. Sejam muito bem-vindos. A presidência chama os trabalhos à ordem para antecipação da sessão extraordinária das 6h30. Se todos concordam. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
Declaro aberta a sessão. A presidência... Para quem? A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 13ª sessão ordinária, que iniciada às 14 horas foi encerrada às 15 horas e 59 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem do dia. Como de acordo, são 11 projetos na pauta e vamos votar em bloco. Se todos concordam, permaneçam como estão. Aprovado, concordado. Em votação, aos 11 projetos da pauta, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados, vão à promulgação. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito, nobre deputado Rodrigo Amorim. Senhora presidente, todos que nos acompanham pela TV Alerj, eu quero me dirigir em especial aqui ao cidadão, não só da capital, da cidade do Rio de Janeiro, mas, sobretudo, ao cidadão do estado, do interior do Rio de Janeiro, haja vista que o atual prefeito da cidade, mentindo em relação àquilo que disse durante todo o processo eleitoral, que não seria candidato, que estava se elegendo novamente para a prefeitura do Rio de Janeiro, que ele tem o maior orgulho de ser, por 4 vezes consecutivas, prefeito do Rio de Janeiro, mas é, na verdade, um grande mentiroso. Ele já tinha todo o seu plano engendrado para que o seu substituto, tanto é que fez questão de bater o martelo para que fosse uma secla o vice-prefeito, ele efetivamente é, como todos sabem, candidato ao tão sonhado cargo de governador do estado do Rio de Janeiro. Nunca será. O fato é que ele já tentou outras vezes, sofreu derrotas acachapantes e não será nenhuma surpresa caso venha a sofrer uma nova derrota acachapante no processo eleitoral que se avizinha. Eu poderia aqui, senhora presidente, de forma objetiva e talvez não tão jocosa como o prefeito Eduardo Paes, os seus asseclas, que eu tenho, aliás, eu não, foi uma nomenclatura a qual a política conferiu, que são aqueles menudinhos do prefeito Eduardo Paes. Eles têm se referido de maneira desrespeitosa a políticos no Rio de Janeiro. Eles têm feito política atacando as pessoas no CPF, na vida pessoal, muitas vezes na vida íntima das pessoas. Eles, talvez motivados pelo estado que o Brasil tem vivido, de absoluta discrepância e desarmonia das instituições, eles têm confiado nessa desarmonia e até agravado o processo de politização do judiciário, de judicialização da política, e tem feito duras críticas, desrespeitando o devido processo legal, o trânsito em julgado das questões que prevalece, pelo menos no papel, na Constituição Federal, o indúbio pro réu, princípios basilares do direito romano, do direito moderno. O que eu quero dizer com isso, presidente, é que nos episódios recentes, essa turma de Eduardo Paes, diga-se de passagem, vejo ainda o plenário com alguns deputados eleitos pelo voto popular, e todos que aqui estão sabem da dificuldade da eleição, de nos submetermos ao crivo das urnas. Muitos deputados que aqui estão tentaram diversas vezes buscarem um mandato eletivo, foram eventualmente derrotados,
não se sagraram vencedores naquelas oportunidades, muitas vezes ingressaram no mandato como suplente, posteriormente foram progredindo, aumentando o seu volume de votos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é uma dificuldade real em se buscar na urna o voto popular. Para a nossa não surpresa e não perplexidade, muitos desses, aos quais eu me refiro como menudos de Eduardo Paes, que não tinham nenhuma trajetória política, a não ser terem a afeição do prefeito, seja lá a afeição que vossas excelências queiram entender. Esses indivíduos tiveram uma escalada meteórica, deputado Flávio Serafini. Esses indivíduos venceram as eleições de vereadores, inclusive esse elemento que hoje foi detido pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, teve uma escalada meteórica, e falo isso aqui com a tranquilidade de ter sido o deputado estadual mais votado desse estado, mas tenho aqui a sensatez, tenho aqui a coragem de dizer que eu não tinha um voto sequer em 2018. Eu fui eleito graças ao meu amigo senador Flávio Bolsonaro, futuro presidente da República, de quem eu tive a honra de ter sido candidato a vice-prefeito em 2016, e graças àquela escalada, àquela ascensão que levou o presidente Bolsonaro a ser presidente do Brasil, eu pude me tornar, nessa corrente, o deputado mais votado do Estado, mas tenho a hombridade de assumir isso. Agora, o que é, no mínimo, estranho, é dentro de uma normalidade eleitoral, nós observarmos ilustres desconhecidos que nunca prestaram nenhum serviço à sociedade, e aqui fica o reconhecimento. Eu sou um dos deputados mais duros no embate nessa casa, mas reconheço a militância de muitos deputados da esquerda que têm as pautas adequadas e a votação adequada, as pautas e a história de luta, de vida pública, de vida política. E aqui está um exemplo. Quem preside essa sessão nesse momento é o deputado Flávio Serafini, que tem uma trajetória, embora eu discorde, já tenha feito aqui diversos embates duríssimos com o deputado Flávio Serafini, mas reconheço a história do deputado Flávio Serafini em defesa do servidor público, da educação, que por mais que nunca ele terá meu voto, ele tem trajetória para ter os votos que teve, os mandatos que teve. Agora, não existe lógica que essa turma de Eduardo Paes, os menudinhos de Eduardo Paes, tenham tido o êxito eleitoral que tiveram na última eleição, e não foi um. Olha, aquele determinado indivíduo, ele protagonizou certo feito na história da cidade do Rio de Janeiro, e isso o notabilizou para que ele tivesse uma votação expressiva. O que a gente percebe claramente foi o fato de que alguns menudinhos do Eduardo Paes, muitas vezes subprefeitos, foram escalados pelo prefeito e foram candidatos e tiveram votações expressivas. Ora, a gente sabe como é o processo eleitoral no Rio de Janeiro. Essas votações expressivas, elas devem ter algum fator que não é o fator simplesmente da urna, não é o fator do convencimento do eleitor que os levaram, e aqui hoje está evidenciado o que pode ter levado esses indivíduos, que vai além da utilização da máquina pública, que vai além de eventuais crimes eleitorais que possam ter praticado, como outras práticas não tão republicanas. Porém, todos nós também conhecemos o estado de permanente dominação pelo crime organizado ao qual se submete, lamentavelmente, o Estado do Rio de Janeiro há algumas décadas. Todo cidadão desse estado, especialmente dessa cidade, sabe exatamente que boa parte do território da cidade do Rio de Janeiro é dominada por uma facção do crime organizado, seja ela a milícia, seja ela o tráfico de drogas. Todos sabem, e já houve precedente nessa casa, e aqui me refiro em especial à deputada Lucinha, que foi submetida ao crivo, inclusive dessa casa, num processo que enfrenta por conta de uma suposta acusação, de uma suposta ligação com um grupo organizado. A deputada Lucinha não é minha aliada política, a deputada Lucinha não é do meu partido, ao contrário, é do partido do prefeito Eduardo Paes, mas eu tive a sensatez
de deixar de lado eventuais discordâncias políticas e eleitorais para reconhecer que no Rio de Janeiro, por exemplo, existe uma tênue fronteira entre convivência e conivência. Todos sabem aqui que a deputada Lucinha, por exemplo, ela tem uma trajetória de vida pública, serviços prestados dentro de uma das áreas mais complicadas do Brasil, que é a Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde há dominação de tráfico de drogas, narcoterror, de milícia. Todos sabem na história do Rio de Janeiro, por exemplo, como o prefeito Eduardo Paes, atual alcaide dessa cidade, chegou ao seu primeiro mandato, numa disputa duríssima com o então candidato deputado Gabeira, que foi para o segundo turno e a eleição foi decidida no photocharter. Todos sabem da estratégia capitaneada pelo então presidente dessa casa, Jorge Pisciani, de habilitar o então deputado Babu, lá na Zona Oeste, para pilotar os votos de Eduardo Paes. E nunca vi ninguém se levantar dizendo que o Eduardo Paes fez acordo com a milícia naquele momento. O que eu quero dizer é que o Rio de Janeiro tem essa característica. Diferente da atitude que essa turma de Eduardo Paes poderia ter, se fosse o contrário, na verdade tiveram. O prefeito, talvez pelo seu arrobo de sempre estragar tudo, sempre fazer bobagem, ele que não respeita a política, ele que não respeita as pessoas, ele não teve sequer a sensatez de ter o tempo adequado para as críticas que andou publicando nas redes sociais, vereador Melau. O prefeito Eduardo Paes cometeu o grande equívoco de, ainda no dia de hoje, horas atrás, publicar nas redes sociais duras críticas ao governo do Estado, dizendo que, mais uma vez, o governo do Estado tem indivíduos associados ao crime e tal, quando, na verdade, naquele exato momento, talvez, um dos seus principais e mais íntimos e do coração aliados estava indo em cana numa operação da Polícia Civil, justamente por questão de associação ao crime organizado, ao narcoterror nesse Estado. Esses próprios fanfarrões, ligados ao prefeito Eduardo Paes, foram vociferar nas redes sociais por ocasião da prisão do presidente dessa casa, Rodrigo Bacelar. E eu falo aqui, não sou advogado do Rodrigo Bacelar, mas ouso dizer que não consigo enxergar no convívio com os deputados dessa casa que nenhum dos 70 deputados tenha qualquer ligação com o tráfico de drogas. Mas eles foram os primeiros, antes de qualquer precedente, antes de observarem os autos do processo, antes de entenderem qual a lógica da defesa, a narrativa que havia sido colocado, eles foram os primeiros a se levantarem, a promoverem covardes, levianas associações de políticos eleitos pelo povo do Rio de Janeiro com o crime organizado. Falo isso com toda a propriedade e tranquilidade desse mundo. Desde o primeiro dia desse mandato, do mandato anterior, eu fui absolutamente leal à pauta que me trouxe até aqui, que é a pauta dos valores conservadores, da defesa permanente das instituições policiais nesse Estado, há uma narrativa de que o policial é o nosso herói, não o nosso vilão. Jamais fiz nessa casa a defesa de qualquer marginal, muito ao contrário, e falo aqui em alto e bom som, porque não tenho rabo preso com narcoterrorismo, com milícia. Eu quero que esse tal Doca, que a Abelha, vão para o inferno, que eles estejam no cemitério, de preferência neutralizados numa grande ação da Polícia Militar, da Polícia Civil, que eu aplaudo. Aliás, fica aqui o meu reconhecimento à heróica ação da polícia, histórica e recorde mundial de sucesso, que foi a operação recente no Alemão e na Penha. Então eu quero que Doca, que qualquer outro vagabundo que esteja ligado ao narcoterrorismo, ao crime organizado, à milícia, apodreçam no inferno sentado no colo do capeta, ou que morram nas piores condições da pior prisão desse país. Então quero que vocês todos aí, do comando, quem quer que seja, da milícia, que vocês vão para o inferno. E falo isso porque eu não tenho rabo preso com esses vagabundos. Agora, o que se constatou hoje, e eu não vou tomar o mesmo tipo de atitude, chamar
o tal menininho do Eduardo Paes de tchutchuca do crime organizado, chamar o próprio prefeito de cachorrinha do Comando Vermelho, de tchutchuca do crime organizado. Não vou fazê-lo. Isso é papel da Polícia Civil, que está fazendo um grande trabalho de investigação e, se Deus quiser, vai ampliar, porque eu próprio vou denunciar ainda essa semana, indícios muito graves de associação ao tráfico de droga de outros personagens do entorno de Eduardo Paes. Então, eu fico muito à vontade para fazer. O que eu não vou aqui hoje, diferente até de outros discursos que já fiz anteriormente, é utilizar dessa mesma prática repugnante de simplesmente atacá-los com toda a veemência, porque poderia e teria elementos de fazê-lo nesse momento. Aquela cena grotesca daquele marginal indo em cana hoje, com a mãozinha para o alto, se rendendo, dizendo que não sabe o que está acontecendo, nos faz crer numa primeira análise que, eventualmente, até ele não soubesse, ou ele não pudesse supor o que havia de indícios, ou, no máximo, que se justificasse o respeito à justiça, ao direito à ampla defesa constitucional e ao contraditório. Mas, momentos após a prisão, se evidenciou que ele não estava falando com alguém ligado ou ilações ou uma mensagem, não. Havia ali diálogo claro, objetivo, direto, de subserviência ao maior traficante de drogas desse estado, vendendo serviços da prefeitura, intermediando benefícios, vantagens ao crime organizado, numa clara prática que está estampada e consagrada no Código Penal brasileiro de associação ao tráfico de drogas. Pior ainda, se essa associação vil, criminosa, que dizima famílias, eu que sou um defensor do endurecimento da pena ao usuário de drogas, que dirá o traficante de drogas. Ora, há uma prova clara, inequívoca, com o chefe do Comando Vermelho nesse estado, de um vereador, a seca, subordinado a Eduardo Paes, e que mais ainda agrava a situação, quando há uma clara finalidade eleitoral que beneficiou o grupo político do prefeito Eduardo Paes, pretenso candidato ao governo desse estado. Com que autoridade um fanfarrão denominado Eduardo Paes vai ter a disfarçatez de subir na tribuna, de ir a um debate público durante a campanha e falar que vai enfrentar o crime organizado? Logo ele, que sempre lavou as mãos, desrespeitando o que está instituído no artigo 144 da Constituição Federal. Agora, adota a pantomima, a patuscada de inventar uma força de segurança, passando por cima de uma força de segurança constitucional que é a Guarda Municipal. Ele, infelizmente, que não presta atenção, que não cuida da segurança pública, agora ele perdeu a moral, a legitimidade de falar sobre segurança pública, porque a sua turminha está conivente ao Comando Vermelho, ao mais alto comando do Comando Vermelho. Então, não vou utilizar palavras chulas, presidente, já encerrando, não vou usar apelidinhos, não vou vociferar, vou apenas registrar que pau que dá em Chico, dá em Francisco, que o mundo dá voltas, que antes de levantar o dedo e acusar alguém é necessário observar as suas próprias atitudes. Já dizia Olavo de Carvalho que eles, sim, nos acusam do que verdadeiramente são, e está comprovado nessa brilhante operação da Polícia Civil o que eles verdadeiramente são. E aí eu não vou usar a alcunha de tchutchuca do Comando Vermelho, mas com o fato que está estampado de gravíssimos indícios de completa associação ao narcoterrorismo, eventualmente em prol do processo eleitoral. Então fica aqui claro o meu registro, fica aqui por óbvio, eu estou me filiando àqueles que estão contrários e atentos ao que está acontecendo no Rio de Janeiro, e quero dizer de forma muito clara, o que aconteceu nessa manhã é algo muito grave, pela gravidade das provas, pelos fatos, pela forma que se deu a prisão e pela reação ou silêncio daqueles do entorno do prefeito Eduardo Paes. Muito obrigado, presidente. Próximo orador inscrito, deputado Luiz Paulo.
Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para fazer uso da palavra. Senhor presidente do expediente final, deputado Flávio Serafini. No expediente nacional inicial, dei um panorama geral de o que tem acontecido no nosso país nos últimos meses. Dizia aqui que a terra está tremendo do Oiapoque ao Chuí. Caso Master, abalando todas as estruturas de poder. Caso Refit, também com repercussões internacionais. Rio Previdência e a compra de letras financeiras do Master de 970 milhões. E as sucessivas operações, principalmente da Polícia Federal, do GAECO e da nossa Polícia Civil. Na manhã de hoje, a Polícia Federal fez, no terceiro dia consecutivo, operação no estado do Rio de Janeiro, prendendo pessoas que estão envolvidas com o Comando Vermelho, que aqui no estado já está, pelo menos, pactuado com o próprio CPP, né? Comando da Primeira, CPC, né? Comando, é tanta sigla. Bom, Comando da Capital. Né? E, evidentemente, isso demonstra que o narco, de forma mais expressiva, e aqui o Comando Vermelho de forma expressiva, e em algumas regiões, as milícias dominaram principalmente, mas não só, as áreas periféricas do nosso estado. E, evidentemente, infiltrados nos mais diversos poderes. E as prisões vão demonstrando isso. Bom, dito isso, é muito comum também muitos políticos acharem que o partido adversário só tem gente que não presta. E o partido que a gente está só tem santidade. Quando os partidos estão permeados, quase sem exceções, os partidos permeados de gente que tem comportamentos indevidos e até criminosos. Eu estou vivendo o meu 6º mandato. Já sou um homem de 80 anos. Já tive a oportunidade de levar a minha filha, que já tem mais de 50, quando tinha uns 12 anos, ao show dos Menudos, no campo do Vasco,
ali em São Januário. Então, estou longe de ser menudo. E sou do PSD, líder do PSD aqui na Assembleia, o partido do prefeito Eduardo Paes. Desde que estou aqui, estou na oposição ao governo do Estado. E faço duras críticas ao governo do Estado, mas jamais saio da linha de fazer ofensas pessoais, entrar na vida familiar de alguém ou usar de apelidos chulos. Até porque quem quer ser respeitado deve, antes de mais nada, respeitar. Mas eu louvo que a Polícia Federal, a Polícia Civil, o Ministério Público, através do GAECO, investiguem todos que eles assim o desejarem, que tiverem alguma suspeição, evidentemente, dando direito à defesa e o contraditório. Até porque um político, se para a dúvida sobre ele deve até pedir que seja investigado. Já fiz isso na casa por 2 vezes. Alguma coisa está em dúvida, investiga. E aquele que tiver responsabilidade, né, evidentemente, vai pagar pelos seus atos. Então, eu acho que o Brasil precisa de lei. O Brasil precisa que todos os poderes cumpram as leis e que visem principalmente o desenvolvimento do país, dos estados, dos municípios, e que possam levar políticas de qualidade à população fluminense. Salvo erro de memória, em 2008, deputado Flávio Serafini, eu fui candidato a vice-presidente, a vice-prefeito na chapa do Gabeira. Perdemos uma eleição por 50 mil votos no segundo turno, quando o governador do estado à época decretou um feriado às vésperas das eleições para aumentar a evasão eleitoral, principalmente na zona sul da cidade. E nem por causa disso ofendi ninguém. Porque quando a gente perde uma eleição, em geral, quem perde acusa o outro de tudo, mas não faz autocrítica de reconhecer os seus próprios erros de campanha. É inacreditável que a gente viva num país que o crime tenha se alastrado com a dimensão que se alastrou. E isso tem que ser investigado. E fazer uma boa gestão é principalmente colocar ordem, colocar segurança pública, mas também saber fazer gestão fiscal, é saber também levar políticas públicas de educação e saúde para a população. Nós temos um orçamento que tem um rombo de 19 bilhões de reais. A educação do Estado do Rio de Janeiro é a penúltima colocada na avaliação do IDEB. A saúde pública vai muito mal.
Aí eu me pergunto, o que está dando certo? Essa é a crítica que a gente tem que fazer. E não entrar na vida íntima das pessoas, como muitas vezes acontece aqui. Eu acho que os partidos, se são opostos, têm o dever de criticar seus adversários, mas criticar de forma alta. Apesar dos pesares, senhor presidente, eu continuo a acreditar na justiça e acreditar na nossa polícia. Porque se a gente não acreditar na justiça e não acreditar na polícia e no Ministério Público, por via de consequência, o nosso Brasil e o nosso Estado feneceu. Acabou. O comando do Estado fica para os faccionados. O senhor veja até que um vocábulo novo foi criado na nossa língua, faccionado. Até algum tempo atrás eu nunca tinha ouvido essa palavra. E o que eu queria deixar aqui claro é que essas investigações, essas ações, pode cometer uma injustiça aqui, outra injustiça acolá, e comete. A gente já viu aqui isso acontecer na época da Operação Lava Jato. Mas no atacado acaba acertando, desde que se faça as investigações com a seriedade e a isenção devida. Então, senhor presidente, eu estou aqui reafirmando que toda a investigação ela tem um lado positivo quando é feita com bases em indícios e com a seriedade devida. Feito isso, não importa se o fulano é do partido A, B ou C. Se realmente, dado a oportunidade da defesa do contraditório ficar ali comprovado, ele tem que ser denunciado e julgado. Porque a lei é para todos, e não apenas para quem está no poder ou para quem está fora do poder. E o que eu tenho visto aqui é exatamente uma discussão que, querendo separar o bem do mal pelas preferências partidárias. Vossa Excelência, deputado, conhece o nosso estado do Rio de Janeiro. Eu de muito que eu não faço campanha nas periferias, de corpo presente. Se eu tiver que entrar nas periferias, o faço via internet. Por quê? Porque a grande maioria dessas áreas estão dominadas. E para você entrar, como é que um deputado, para entrar numa área, tem que pedir licença? Ele não tem liberdade de ir e vir. Então, se eu tenho que pedir licença, eu prefiro não ir. Faço campanha no asfalto, nos centros de bairro, que ali, pelo menos, você não tem que pedir autorização em ninguém. Essa é a dura realidade, que precisa acabar. Precisa acabar por quê? Para a gente dar uma nova ênfase à nossa democracia. Porque quanto mais essas áreas estiverem dominadas, mais ponta o crime tem nas diversas instâncias de poder. Essa que é a questão central. A democracia precisa que União, Estado e municípios
tem uma política de segurança pública complementar, um ajudando o outro. E aposte os parcos recursos públicos, principalmente em investigação. Porque investigar e seguir o dinheiro é exatamente o caminho de desmontar essas organizações que hoje já não pertencem a uma cidade, uma região ou um estado. Já perpassa a maioria das unidades federativas do nosso Brasil. Então, senhor presidente, eu estou aqui apenas reforçando a necessidade de cada vez mais reequipar a polícia, apostar na investigação para se separar o joio do trigo. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Eu sou o último orador a falar. Peço que Vossa Excelência assuma a presidência, por favor. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Flávio Serafini. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, deputados e deputadas, hoje eu vim à tribuna tratar, em primeiro lugar, da crise que a gente está enfrentando na Secretaria de Estado de Saúde. A gente está no estado do Rio de Janeiro, que vê a demora nos atendimentos, a demora na regulação, que vivenciou, ainda sob esse governo, uma crise como aquela que infectou órgãos com HIV através de laboratórios que não dá nem para chamar de terceirizados, porque eram laboratórios familiares, laboratórios de quintal. A gente vive uma dimensão que é muito mais estruturante na crise que enfrenta a Secretaria de Estado de Saúde. É um apagão, é a caminhada para uma falta total e completa de pessoal. E essas diferentes dimensões que eu citei, como a infecção dos órgãos, como a demora nos atendimentos, como a crise na regulação, elas são somente o sintoma desse apagão. O último concurso realizado para a Secretaria de Estado de Saúde teve o seu edital no ano 2000. Os servidores da Secretaria de Saúde estão entre os mais desvalorizados. Não obstante os esforços dessa Casa, dessa Assembleia Legislativa, para aprovar o PCCS, para colocar com que esse PCCS não ficasse em stand-by, esperando 10 anos que a gente enfrenta de regime de recuperação fiscal. A atuação do governo Cláudio Castro tem sido uma atuação de protelar, prolongar, dificultar regulamentações, manter os servidores sem ter plenamente os seus direitos, que são mínimos, porque a remuneração do servidor da saúde no Estado hoje é muito abaixo do que se pratica no mercado. A gente tem alertado para os problemas da terceirização infinita que está se dando no Estado. A gente aprovou uma legislação prevendo a transição para uma volta de contratação direta de concurso público. O governador Cláudio Castro buscou alterar essa lei, prorrogar, prolongar o processo de terceirização, o que tem levado a um quadro de esvaziamento completo da Secretaria de Estado de Saúde. No ano de 2014, a gente tinha no estado do Rio de Janeiro, vinculados à Secretaria de Estado de Saúde e ao IASERJ, 15.757 servidores. Atualmente, esse número é de 7.557. Houve uma redução de mais de 50% do trabalho, da força de trabalho na Secretaria de Estado de Saúde. Isso mostra
uma secretaria que é estratégica, que tem orçamento carimbado, que é uma das políticas públicas mais estruturantes consagradas na legislação, na Constituição brasileira, vem sofrendo um esvaziamento permanente. E que a gente, daqui a pouco, não vai ter mais sequer profissionais vinculados permanentemente à saúde para trabalhar, pelo menos, na parte de gestão e planejamento. Porque no atendimento, na ponta, esse esvaziamento, obviamente, ele já mostra a dificuldade que a gente teria hoje para depender mais da atenção direta dos servidores públicos do Estado. No ano passado, diante da grave crise de pessoal que a gente vivencia e desse apagão que está se desenhando, o Conselho Estadual de Saúde, que vem cobrando permanentemente a implementação plena do PCCS, cobrou também do governo a realização de concurso público. Cláudio Castro anunciou, em junho de 2025, que realizaria um concurso público no ano passado. Colocou a data de dezembro de 2025. E agora, esse concurso público, que tinha a previsão de apenas 287 vagas, está sendo também protelado, está sendo também empurrado para frente. E daqui a pouco, com o calendário eleitoral, esse concurso público vai ser abandonado. E aí, mais um dos legados que o governo Cláudio Castro vai deixar para a saúde é o agravamento do aprofundamento do quadro de esvaziamento dos seus profissionais, que não se renova e que cada vez mais entra numa situação preocupante. Hoje, desses cerca de quase 8 mil servidores que continuam vinculados à saúde, 7.557 para ser mais exato, 50% deles já poderiam se aposentar. Então, 287 vagas já é um número irrisório. A gente precisaria, no mínimo, de alguns milhares de novos profissionais para não deixar que a gestão na saúde do Estado do Rio de Janeiro passasse por um apagão de memória, de planejamento, de inteligência, de comprometimento, de capacidade de atuação. Mas mesmo os 287 anunciados pelo governador Cláudio Castro estão sendo empurrados pela barriga e protelados, fazendo com que a situação seja ainda mais grave. A gente está acionando o Ministério Público, a gente está acompanhando os movimentos dos servidores da saúde, do Conselho Estadual de Saúde, que tem cobrado esse governo que tenha um mínimo de responsabilidade e não deixe que o esvaziamento do quadro profissional da Secretaria de Estado de Saúde leve a uma situação ainda mais crítica do que aquela que a gente já está enfrentando na saúde pública. Nós vamos lutar para que esse concurso saia do papel, como nós temos lutado há anos, e conseguido algumas conquistas, mesmo contra esse governo, pela implementação plena do plano de cargos, carreiras e salários. Mas nós não vamos deixar que o Sistema Único de Saúde no Estado do Rio de Janeiro seja ainda mais depenado, seja ainda mais enfraquecido, seja ainda mais precarizado. E por isso eu venho à tribuna reafirmar esse nosso compromisso com o SUS, que nesse momento passa pela realização do concurso público e pela reparação histórica que a gente precisa promover para conseguir ter um quadro pleno de servidores na saúde, garantindo atendimento à população do Estado do Rio de Janeiro. E o segundo tema que me traz à tribuna é o julgamento do governador Cláudio Castro. É importante que isso seja falado aqui no plenário da Alerj. Ontem o Tribunal Superior Eleitoral deu continuidade ao julgamento no caso do escândalo do CEPERJ como mecanismo de abuso de poder econômico e político para comprar votos na eleição de 2022. Foram quase 30 mil pessoas contratadas, a maior delas como fantasmas, para serem cabos eleitorais da reeleição do governador Cláudio Castro. Cerca de R$1 bilhão da privatização da SEDAI, privatização que deixou como resultado para a população o aumento na conta de água, o aumento na conta de esgoto, a dificuldade para acessar a água, que é o bem comum mais importante que a gente tem no nosso planeta. A privatização da SEDAI teve como efeito colateral a compra de votos pelo governador Cláudio Castro. Esse processo, de forma vergonhosa, aqui no Tribunal Regional Eleitoral, teve um posicionamento de desembargadores que colocaram o seguinte: olha,
o governador, ao que parece, realmente montou esse esquema. Mas não há nada que prove que esse esquema tem a ver com a eleição. Como assim? Um voto cínico de um desembargador que tinha proximidade com o governador Cláudio Castro e que foi o voto decisivo para que o TRE o absolvesse. Agora o caso foi para o TSE. Lá, nem o lobby de Flávio Bolsonaro tem sido capaz de reverter a tendência de condenação do governador Cláudio Castro, que nesse momento já conta com 2 votos favoráveis à sua condenação, com a perda do mandato e cassação dos direitos políticos. Só que ontem, o ministro Nunes Marques, nomeado pelo senador Flávio Bolsonaro, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, pediu vistas do processo mais uma vez. Esse processo tem sido protelado, esse processo tem sido prorrogado, mesmo depois do processo ter sido adiado do ano passado para esse ano em decorrência de um outro pedido de vistas de outro ministro. Eu quero dizer que a população do Rio de Janeiro merece ser respeitada, que o TSE não pode, por medidas protelatórias, tirar do Estado do Rio de Janeiro o direito de ter o seu governador julgado ainda no exercício do mandato, o que, inclusive, dá para a população do Estado a possibilidade de, por meio de eleição direta, eleger um novo governador por período que ainda falta até o término desse mandato, até dezembro de 2026. Além disso, deixar com que o governo acabe, que se perca o objeto de uma votação dessa importância, é fazer com que o Estado do Rio de Janeiro, diante de tal impunidade, continue afundado nesses esquemas de corrupção, nesses esquemas de compra de poder e de apoio político, que, infelizmente, fazem com que a gente viva uma realidade onde todos os governadores eleitos no Estado do Rio de Janeiro nos últimos 20 anos já tenham sido ou presos ou cassados. É inaceitável que esse quadro permaneça no Estado do Rio de Janeiro. E o julgamento de Cláudio Castro é fundamental para enfrentar essa cultura política da corrupção que talvez nunca tenha chegado a um patamar tão abjeto quanto o patamar que alcançou hoje aqui no nosso Estado. Então eu venho à tribuna para cobrar de todos os membros do Tribunal Superior Eleitoral que mantenham respeito com o Estado do Rio de Janeiro. Aliás, a ministra Carmen Lúcia, quando marcou a retomada do julgamento para os dias 24 e 25 de março, mesmo diante de um pedido de vistas, ela sinalizou que tem respeito por esse Estado. E eu quero cobrar de todos os ministros do Tribunal Superior Eleitoral que tenham essa postura de respeito. A gente tem o direito de que o julgamento do Cláudio Castro se dê ainda no exercício do mandato. Porque R$1 bilhão para contratar 30 mil funcionários fantasmas, para trabalharem de cabos eleitorais na eleição, se isso não é gravíssimo, se isso não exige prioridade da justiça eleitoral, o que há de exigir prioridade nesse país? Que se faça justiça, que Cláudio Castro seja julgado. Não esquecemos o CEPERJ e, por isso, entendemos que ele deve ser cassado. Em não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a sessão.